Olá a todos. Eu vou começar a partir de hoje a fazer alguns estudos e os estudos vou dividir o tema em 3 tópicos, 3 partes. Em cada vídeo eu vou fazer uma parte. Então eu vou gravar o primeiro vídeo na parte 1, o segundo 2, parte 2 e o terceiro parte 3. O tema de hoje é sobre o privilégio da salvação. Hoje nós vamos falar sobre o privilégio da salvação. Nós sabemos que Deus é misericordioso e que as misericórdias do Senhor, elas são infindas, elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Mas, às vezes, nós achamos que as misericórdias do Senhor estão estendidas para nós só aqui na terra, porque nós somos corpo. Então, nós achamos que as bênçãos de Deus, que a nossa esperança com as coisas de Deus estão só resumidas aqui na terra. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes, ou os mais miseráveis, ou os mais dignos de compaixão de todos os homens. Então, a nossa esperança em Cristo não deve ser só nessa vida. As misericórdias do Senhor não são só nessa vida. E você pode me dizer, eu sei disso. Às vezes a gente diz que sabe, mas a gente age como se não soubesse. A gente só pensa nas coisas para o momento. E o texto de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre o privilégio da salvação. O que nós precisamos para a salvação? Para a gente ter a salvação, porque Deus ele é todo poderoso e a salvação dele é para todos. Assim como o sol nasce para todos, a graça de Deus, a salvação se estende a todos, mas nem todos têm a salvação. Sabe por quê? Porque a salvação depende de 3 passos. O primeiro passo da salvação, que está em Tito 2, Tito 2, versículos 11 e 12a. O primeiro passo da salvação é o arrependimento. E eu vou ler o texto para vocês. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Apenas a parte A do versículo 12, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Cristo aqui está escrito que foi manifesta para todos. Ele se estendeu a todos. Ele morreu, Jesus morreu por todos. Mas a gente precisa primeiro se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender da sua natureza de pecador. Arrepender-se dos seus pecados. Reconhecer que como você, como eu, como todos pecamos e por causa do nosso pecado nós ficamos separados da presença de Deus. E quando a gente reconhece, a gente deve se arrepender. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é quando você reconhece, você percebe que você fez uma coisa errada, mas você não toma uma atitude. E o arrependimento é quando você se arrepende profundamente que você fez aquilo errado e ir para trás. Dá um passo em direção ao caminho certo. Então, é necessário para a salvação se arrepender. Isso me faz lembrar a história de um homem, George Whitefield. Ele era o grande evangelista do século XVIII. Há 35 anos ele pregava nos Estados Unidos e na Inglaterra, pregando sobre o evangelho. E todas as casas que ele ficava hospedado, porque naquela época ficava-se em casas, né? Não tinha muito hotéis, e todas as casas que ele ficava hospedado, ele tinha um compromisso de falar de Jesus para cada membro da família. Ele sentava com aquela pessoa e perguntava o que ia acontecer com a vida dele, se ele tinha certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz por ele e que ele precisava se arrepender. Todas as casas ele fazia isso, até que um dia ele foi na casa de um coronel muito generoso. Ele era uma pessoa maravilhosa, um homem bom, tudo que um ser humano queria ter, menos cristão. E ele, a família dele, eram pessoas que trataram tão bem Whitefield, o receberam tão bem e agiam com tanta bondade que ele ficou intimidado de falar de Jesus para aquelas pessoas. Ele não falou, ficou uma semana lá e não falou de Jesus para aquelas pessoas. Se elas fossem menos amigáveis, talvez ele falaria com certeza. Mas por causa da tamanha bondade das filhas dele,
do coronel e da esposa, ele ficou intimidado e ele acabou não falando de Jesus. Até que ele ficou uma semana, quando chegou na última noite, ele não conseguiu dormir. Ele andava para um lado, andava para o outro, e aí ele começou a ficar incomodado. E ele falou, essas pessoas foram tão amáveis comigo, tão misericordiosas, e eu não posso sair daqui sem dizer que apesar de elas serem boas, se elas não aceitarem a Cristo, elas estarão perdidas. E ele começou a orar, ajoelhou-se, orou, pediu ao Senhor misericórdia, e depois dele orar, ele ainda ficou lutando consigo mesmo. E aí a parte dele humana falava assim, você não pode fazer isso. E ele entendia que como se o Espírito Santo estivesse falando com ele, você precisa falar de Jesus para essas pessoas. Você não pode sair daqui sem alertar essas pessoas do perigo que elas estão correndo. O perigo de não se arrependerem, de não aceitarem Jesus como Salvador. Então, após lutar, ele teve uma ideia e orou, pediu a Deus que aceitasse a ideia dele. Ele pegou o anel que ele tinha no dedo, e foi lá no vidro do vitrô da casa, da janela, e ele escreveu, falta-lhes uma coisa. E ele orou e falou, Senhor, que essas pessoas vejam e que entendam o que isso quer dizer. E aí ele saiu de manhã cedinho, não despediu da família, foi embora. Quando ele foi embora, logo em seguida, a esposa falou, eu vou lá no quarto do nosso hóspede, ela era uma admiradora muito de Whitefield, e falou, vou lá no quarto do nosso hóspede ver aonde dormiu o homem de Deus. E ela subiu até o quarto. Quando ela abriu a porta, ela olhou para a janela, ela viu, falta-lhes uma coisa. Aí o coração imediatamente dela transformou-se num grande arrependimento. Ela falou, que maravilha. Eu pensei que ele não ia falar de Jesus pra gente. Eu achei que nós tivéssemos feito alguma coisa com ele, magoado ele, porque todas as casas que o Whitefield vai, ele fala de Jesus. E como ele não falou pra gente, eu achei que a gente fez alguma coisa que o magoou. Mas graças a Deus que ele falou isso, que ele fez isso. Aí ela correu, chamou as filhas. Subam, meninas. E as meninas subiram, aí elas leram, falta-lhes alguma coisa. Ela falou, olha, isso aí foi o que o missionário nos falou. Ele está querendo que nós nos arrependamos. Chama seu pai. Chamou o pai. O pai olhou e leu a frase, falta-lhes uma coisa. E no mesmo instante eles se ajoelharam e se renderam aos pés do Senhor e pediram que Deus suprisse o que faltava na vida deles e se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Sem arrependimento, não há como ter o privilégio de usufruir a salvação. Precisamos aceitar Jesus, se arrepender da nossa condição de pecado e deixar Jesus entrar na nossa vida. E entender que o arrependimento é o primeiro passo para a salvação. E você quer saber o segundo passo? O segundo passo para a salvação eu vou postar no próximo vídeo. Então eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e que você curtisse e que clicasse no link e assista o próximo vídeo, que você saberá o segundo passo para a salvação. Que Deus te abençoe. Até a próxima.